Hoje eu vou te dar uma ideia de como contar de um modo diferente e divertido a criação do mundo para os seus filhos. Então fique aqui comigo que eu te conto já já! Olá, queridas mamães! Sejam bem-vindas ao canal que fala sobre maternidade cristã. Eu sou Rúbia Mello e, assim como você, também sou mãe. E por trabalhar alguns anos com o Ministério Infantil, resolvi abrir esse canal para te trazer dicas e ideias sobre ensinamentos cristãos, de um modo simples que você possa trabalhar aí no dia a dia na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre criação do mundo. E essa é uma história que as crianças ouvem muito, principalmente quando elas têm um convívio, na igreja, um convívio cristão. Mas hoje eu trouxe uma ideia para você fazer com seus filhos. Nós estamos passando por um momento de isolamento social, mas isso não vai durar para sempre. E quando tudo isso acabar, tenho certeza que você já está planejando aí um passeio com seus filhos, não é mesmo? Então aproveite um dia desses de passeio e vá a um lugar ao ar livre, onde tenha bastante natureza, itens assim da criação. E lá você pode fazer um piquenique. E nesse piquenique você vai abordar o assunto da criação do mundo. Só que aí, além de só contar a história, você vai começar a fazer a criança prestar atenção em todos os itens da criação, que são coisas que às vezes nem nós mesmos paramos muito para prestar atenção. Mas imagina, olha que gostoso, você ao ar livre, num parque, numa praça, numa praia, onde você puder ir. Você senta lá no ar livre, na grama, na areia, com seus filhos, monta um piquenique e começa a falar sobre a criação de Deus. E aí você começa a apresentar para eles os itens da criação. Começa a falar do céu, como o céu é imenso, é grande, como a luz do sol ela consegue alcançar em todos os lugares, como que apesar de um dia, depois de um dia de tempestade, de um dia nublado, o céu sempre fica azul. Então você começa a falar dessas coisas de modo que a criança começa a prestar atenção. Fala da perfeição entre o dia e a noite, que não há atrasos, que a noite sempre chega e o amanhecer também. Começa a andar com eles na parte da natureza, onde tenha flores, plantas, árvores. Faz a criança prestar atenção nos detalhes das flores, nos desenhos das folhas, como existem árvores diferentes, nas cores, nas texturas. Isso é legal porque você pode fazer com criança de qualquer idade. Mesmo que o seu filho for pequenininho, aí tiver 2, 3 anos de idade, isso é muito interessante porque ele vai sentir as texturas, como uma pétala é delicada e sedosa, como existem algumas folhas que são mais ásperas, outras que parecem que têm uma pelugem. Faz a criança andar descalça sobre a areia, sobre a grama. Pede para ela prestar atenção nos detalhes. Começa a prestar atenção nos animais, se você vê algum pássaro, se você estiver num lugar onde tenha algum tipo de animal, ou prestar atenção nos insetos, nas formigas, nas borboletas. E aí, com tudo isso, você vai espontaneamente conversando e mostrando. E aí, nesse assunto, você vai abordar o poder de Deus. Como que nosso Deus é grandioso, como é que Ele conseguiu, criar todo esse nosso mundo apenas com a palavra, que é assim que a Bíblia nos diz, que ao ato de falar, Deus criava todas as coisas. Aí no piquenique você aproveita, leva frutas, e aí leva 2, 3 frutas, o quantas você puder, leva uma fruta diferente, que às vezes a criança nunca experimentou, mostra para ela como Deus fez uma variedade de frutas, com sabores diferentes, com texturas, pede para a criança experimentar. E aí você também vai falar da parte do ser humano, como que Deus é tão perfeito, que apesar de no nosso planeta existir bilhões de pessoas, elas são diferentes, tem características diferentes, mas todos nós temos a semelhança de Deus,
Então você vai abordar toda essa parte da criação, mostrando a grandiosidade e o poder do nosso Deus. E aí você pode falar para ela que se Deus criou algo tão grande, tão perfeito, que funciona há milhares de anos aí, num ciclo de perfeição, quanto mais tudo aquilo que a gente precisa, né? Tudo que a gente pede em oração, será que haveria algo impossível para Deus? Então, se a sua criança for um pouquinho maior, já souber ler, leva a Bíblia, lê alguns versículos junto com ela, da criação, e vai abordando esse assunto. Você pode ter certeza, depois desse passeio, ela vai começar a prestar mais atenção no dia a dia a todos esses itens da criação e ela vai entender o poder e a grandiosidade do nosso Deus. E para os pequenininhos vai ser uma experiência nova. Se eles não conheciam a história da criação, já vai ser um jeito impactante de você explicar sobre essa história, sem falar em toda a parte sensorial que a criança vai ter. Então, se você vai fazer essa ideia, deixa aí nos comentários hashtag eu vou fazer, para mim saber que você gostou da ideia. Se você gostou também, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras mães. Vamos espalhar o ensinamento bíblico por esse Brasil. Então esse é o vídeo de hoje. Eu deixo um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.